Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Clientes de todo o Brasil dizem que foram lesados por uma loja de Santa Catarina que vende roupas pela internet. Além dos consumidores, até um escritório de advocacia foi enganado e começou a receber uma enxurrada de reclamações. Na busca por 2 blusas de tricô, Samanta descobriu nas redes sociais uma loja de Santa Catarina. Ela fez a compra. O pedido chegou com quase 2 meses de atraso. E, para surpresa, as roupas entregues eram diferentes das que ela tinha escolhido. Mandei foto, falei, olha o que eu recebi, olha o que eu comprei, olha o que eu recebi. Eu falei, agora de fato eu não quero cupom de nada, eu quero realmente o ressarcimento. Não consegui devolver e também não consegui ter de volta o valor. Samanta entrou em contato com o número de telefone que aparecia na rede social da loja. A imagem de perfil do contato é de um escritório de advocacia de São Paulo, que passou a receber várias reclamações e denúncias de diversos outros clientes da loja. No entanto, o escritório não representa a empresa catarinense. O meu escritório está sendo lesado, mas tem mais de 20 mil pessoas, são 40 mil pessoas lesadas. Entendeu? E assim, o site deles está lá disponível para você acessar. O Ministério Público ele tem que atuar, ele tem que suspender esse site. Ah, mas eles estão em recuperação judicial. Não tem problema nenhum. O ponto é, eles estão gerando fraude, eles estão conseguindo vender produtos e não estão entregando. Só neste ano o Procon Paulista já recebeu mais de 20 mil denúncias contra a loja de roupas. A maioria sobre compras que não foram entregues e reembolsos que demoraram mais de 90 dias. A empresa catarinense é a terceira com mais reclamações no estado de São Paulo. As campeãs de queixas são 2 empresas de telefonia. Nós procuramos a loja de roupas que não se manifestou. A loja foi multada pelo Procon em R$ 142 mil. Ainda cabe recurso. Agora, em 2024, ela deixou de entregar aquilo que ela oferecia. A multa é justamente para ela corrigir esses problemas e continuar vendendo e continuar resolvendo aquelas reclamações que deram origem ao processo. Graças ao desconto na conta de luz, a inflação de janeiro é a menor desde o início do Plano Real. O governo brasileiro quer saída diplomática para a taxação do aço e alumínio que entram nos Estados Unidos. Rio Grande do Sul tem recordes de calor e cidades gaúchas lideram lista de locais mais quentes do país. No Rio, fãs de Shakira recebem água para enfrentar fila de show debaixo de quase 40 graus. Você vai ver também os prejuízos provocados pelas tempestades de verão. Israel diz que vai retomar a guerra contra os terroristas do Hamas se os reféns não forem libertados até sábado. Presidente Trump reafirma a intenção de conduzir a reconstrução de Gaza. E no futebol, a preparação de Corinthians e Santos para o clássico de amanhã. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A capital paulista e a Grande São Paulo ainda não se recuperaram dos prejuízos provocados pela tempestade de ontem. Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, foi a mais afetada. Uma cena que se repete depois de cada chuva de verão. Ruas cobertas de entulho e lama. Móveis, colchões e eletrodomésticos estragados pela enchente são descartados em frente a casas e comércios. Conquistas que viraram lixo. Os nossos vizinhos aqui, conhecidos da gente, perdeu tudo, não tem nada que a gente possa fazer por eles. Esta concessionária de carros importados teve um prejuízo milionário. Os veículos avaliados em R$300 mil cada ficaram empilhados. Depois que a água baixou, foi possível ter noção exata do estrago. Cerca de 80 carros ficaram cobertos de lama, todos tinham seguro. Os funcionários da concessionária que não quiseram gravar entrevista ainda não sabem se algum veículo vai poder ser recuperado. A Defesa Civil de Guarulhos registrou 100 milímetros de chuva em apenas 2 horas, quase metade da média para todo o mês de fevereiro.
A enxurrada veio com tanta força que derrubou o muro dessa oficina mecânica e atingiu os carros que estavam no local. Funcionários desta loja de móveis passaram o dia tentando recuperar o que dava. 60% dos produtos foram perdidos. Foi muito rápido e eu estava dentro da loja e tive que sair às pressas, mas a corrente de água foi muito forte. Lojas fechadas e funcionários impossibilitados de trabalhar. Esse é o cenário um dia após o temporal. Os desastres climáticos no Brasil provocaram um prejuízo de quase 46 bilhões de reais em 3 anos e deixaram mais de 2 milhões de desabrigados. O estudo apontou ainda que os eventos naturais graves cresceram 142% em 8 anos. Para este especialista, a falta de infraestrutura urbana agrava o problema. As pessoas aí, por condição social, acabam construindo suas casas na beira do rio. Aí tem a chuva intensa, gera o alagamento e, infelizmente, causa aquela destruição financeira e, em muitos casos, levando várias pessoas à morte. A Prefeitura de Guarulhos disse que as equipes estão nas ruas no mutirão de limpeza. 10 das cidades do Rio Grande do Sul registraram as maiores temperaturas do Brasil. Em Porto Alegre, houve recorde com os termômetros próximos a 40 graus. Não é à toa que a capital dos gaúchos tem um apelido, Forno Alegre. A cidade bateu o recorde de calor deste verão, 39,3 graus. A central de abastecimento do Rio Grande do Sul tenta amenizar as temperaturas. 6 chuveiros como este foram instalados. A ideia é chegar a 30 unidades. Afinal, a área é enorme, com muita gente carregando mercadorias, mesmo nesta onda de calor extremo. 10 mil trabalhadores passam por aqui todos os dias. Ajuda bastante, nós estamos derretendo nesse calor. O calor chegou a provocar a suspensão das aulas nas escolas estaduais, mas a Justiça acatou um pedido do governo e permitiu a retomada na quinta-feira. O estado inteiro sofre com as altas temperaturas. As 10 cidades mais quentes do Brasil hoje são gaúchas. Quaraí registrou temperatura máxima de 43 graus. Na Serra, os animais do Zoológico de Gramado recebem cuidados especiais, com picolés de frutas na sombra. O calorão também atinge Santa Catarina. Assim como no Rio Grande do Sul, parte do estado registra temperaturas até 7 graus acima da média. A situação é ainda pior para quem trabalha na rua, exposto ao calor. O Wellington já teve um quadro de insolação. Fiquei um dia sem conseguir trabalhar, ficar mal, o corpo tremer, suado, por causa do calor, é muito calor. O dia quente trouxe muitas pessoas à praia em Florianópolis. O Centro de Informações do Governo Catarinense, que monitora as condições meteorológicas, apontou que a sensação de calor foi muito além da temperatura marcada no termômetro. No litoral sul, chegou a 51 graus. A gente sente na pele, né, que mesmo com protetor a gente sente a pele queimando, assim, quando tá fora da sombra, não segura. Em Florianópolis fez 30 graus e a umidade do ar ficou em 75%. A gente tem uma sensação de quase 50, então isso é comparado a locais desérticos do mundo. Vem pegar uma aguinha, vida! Esse chamado fez a diferença no dia de muita gente hoje. É o que eu falei, quando passar a próxima vez lá, vamos ver se eles me arrumam uma garrafinha de água lá. Salvou. 10 tendas como essa foram montadas em pontos estratégicos da capital paulista. O objetivo principal é atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas qualquer cidadão que passa pode pegar uma fruta, um pouco de água ou um copo de chá gelado. São como oásis no calor da metrópole. Quem chega passando mal também recebe um primeiro atendimento. A minha pressão está normal, que ela falou. Por causa do calor aumentou um pouquinho, entendeu? Mas questão de tomar água, descansar um pouco. As tendas são montadas pela prefeitura sempre em que há temperatura ou sensação térmica acima de 32 graus. Hoje, a cidade registrou 33 graus. Estou com muita sede, que bom que tem essa aguinha aqui. Em Salvador, a cobertura do ponto de ônibus não protege todos os passageiros. O jeito é disputar a sombra feita pelo poste. E a situação piora dentro do ônibus.
Esse daqui não tem ar-condicionado, não. Tá um calor infernal aqui dentro. Dos quase 2.000 ônibus que servem ao transporte público de Salvador, apenas 35% têm ar-condicionado. A população reclama que o número é insuficiente para atender cerca de 1,5 milhão de passageiros que usam o serviço todo dia, principalmente durante o verão. Hoje, a capital baiana registrou 31 graus e a previsão é que a sensação térmica chegue a 37 nos próximos dias. Tá demais o calor. Já o Rio de Janeiro registrou temperatura máxima de 38,3 graus. Num dia em que fãs passaram horas debaixo do sol para ver a cantora Shakira. Houve distribuição gratuita de água para amenizar o calor. Sol forte e nenhuma gota de chuva. O Rio de Janeiro entrou no nível 3 de calor, que vai até 5. A prefeitura reforçou a necessidade de hidratação. Quem também está de olho na previsão do tempo são os fãs da cantora Shakira. A colombiana se apresenta hoje aqui no estádio Newton Santos. Essa fila começou a se formar ontem, com centenas de pessoas expostas às altas temperaturas. Garrafa de água e protetor solar são indispensáveis. Barracas e guarda-sóis tomaram conta da entrada do estádio. Em 2023, no mesmo estádio, o calor excessivo provocou a morte de uma fã num show da cantora Taylor Swift. A estudante Ana Clara Benevides teve a chamada exaustão térmica e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Depois disso, foi aprovada a lei que obriga a distribuição gratuita de água em grandes eventos. Hoje, no Rio, além do banho em quem estava na fila, foram fornecidos 1.500 litros de água gelada em copos biodegradáveis. Cuidados para recompensar quem enfrentou o sol escaldante para ver a Shakira de perto. Depois desses recordes de temperatura, vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo nesta quarta-feira. Oi, Lid, boa noite. Olha, Cris, quente nas regiões sudeste e centro-oeste, com maiores volumes de chuva concentrados sobre os extremos do país. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para os estados do Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e Amapá. A quarta-feira será de temporais em Chuí, Bagé e Pelotas, no estado gaúcho. A quantidade de água pode causar transtornos. As temperaturas ficam amenas, com máxima de até 28 graus. Amanhã, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro serão as capitais mais quentes do Brasil. As máximas ficam entre os 34 e os 38 graus. À tarde, tem previsão de chuva isolada para as capitais catarinense e paulista. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre Pernambuco, Mato Grosso e Pará. Neste momento, chove sobre os estados do Amazonas, Tocantins e Goiás. Amanhã, a frente fria no sul do país espalha mais instabilidades sobre os 3 estados da região. Nas outras áreas, o ar quente e úmido forma as nuvens carregadas. No giro de temperaturas, faz até 33 graus em Porto Alegre, 29 em Belo Horizonte, 30 em Cuiabá, 32 em Teresina e até 27 em Rio Branco. Tempo Delivery. A Ágata é de Vitória, no Espírito Santo. Bem-vinda, Ágata. Semana quente, sem nada de chuva. A tarde esquenta até os 34 graus. É de Goianésia, Goiás. Boa noite, Rúbia. Quarta com previsão de pancadas com raios à tarde. Faz até 29 graus. Na quinta e na sexta, chuva passageira no fim do dia com até 30 graus. A gente espera seu pedido. Envie sua mensagem pelas redes sociais com o nome e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, Donald Trump volta a declarar que Estados Unidos vão tomar conta da faixa de Gaza. E veja também, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o presidente do Senado para discutir prioridades da pauta econômica para este ano.
A Polícia Federal está investigando fraudes em licitações e compra de votos nas eleições municipais de 2024 no estado do Ceará. A suspeita é de que o deputado federal Júnior Mano, do PSB, tenha usado dinheiro de emendas parlamentares para pagar eleitores e campanhas de aliados. O prefeito da cidade de Choró, apoiado por ele, venceu, mas não tomou posse. Ele é procurado pela polícia. A denúncia chegou ao Ministério Público do Ceará ainda no primeiro turno das eleições do ano passado. Os agentes federais entraram na história em seguida e avançaram nas apurações que mostrariam o deputado federal Júnior Mano, do PSB, usando dinheiro de emendas parlamentares para comprar votos e inflar campanhas de aliados. O relatório da Polícia Federal apontou que o deputado Júnior Mano exercia, ao lado de operadores financeiros, um papel central na manipulação das eleições. Segundo a polícia, o jogo funcionava assim. Para ter o dinheiro, as prefeituras teriam que assinar contratos com empresas do grupo político e devolver parte dos valores ao esquema. Nos últimos 5 anos, essas empresas, segundo a Polícia Federal, apareceram prestando serviços e recebendo dinheiro de 129 prefeituras do Ceará. No processo eleitoral, a ex-prefeita do município de Canindé procurou o Ministério Público e prestou algumas declarações acerca de um grupo de empresários licitantes que formavam empresas no nome de pessoas interpostas, laranjas, e a partir daí financiavam de forma ilícita campanhas políticas, bem como praticavam crimes de corrupção eleitoral. Por trás desses empresários havia um candidato a prefeito de Choró. O candidato era Carlos Alberto Queiroz Pereira, prefeito eleito da cidade de Choró, a 180 quilômetros de Fortaleza. Bebeto do Choró, como é conhecido, venceu as eleições e seria o responsável por organizar a compra de votos na região com dinheiro enviado por Júnior Mano. A Polícia Federal também investiga denúncias de ameaças a adversários na cidade de Canindé, onde o grupo político, apoiado pelo deputado Júnior Mano, foi eleito. Um dos comitês eleitorais seria comandado por uma traficante da facção criminosa Guardiões do Estado, o GDE. Você não vai fazer campanha política para ninguém não, mas vou mandar te matar. O que a gente observa muito aqui no Ceará é que as facções, né, que são grupos armados, que têm que ser organizados e que têm ocupado e criado certos domínios territoriais. Então, dentro daquele domínio, aquela facção passa a ter uma influência, entre elas a de ter influência nas decisões de determinadas pessoas que passam a compor esse domínio territorial. De acordo com a PF, o braço direito de Júnior Mano, Bebeto do Choró, também tinha o papel de percorrer prefeituras oferecendo o dinheiro das emendas parlamentares vindas de Brasília. Ele não assumiu a prefeitura de Choró. Bebeto foi investigado por compra de votos e abuso de poder econômico e está foragido. Você sabe que ele está foragido, né? E eu acho isso aí muito errado. A gente confiou, né, no inconfiável. Um dos contratos suspeitos do esquema, também analisado pelos promotores, foi assinado na cidade de Nova Russas, onde a mulher de Júnior Mano é a prefeita. O dono da empresa, que ganhou a licitação para a locação de máquinas, pavimentação e transporte escolar, é um vigilante que está preso. Maurício Coelho ganha R$ 2.400 por mês e é responsável por contratos de 318 milhões de reais. A empresa do vigilante recebeu 11 milhões de reais em contratos com a prefeitura de Nova Russas. Um desses contratos era para asfaltar a cidade, um serviço que não agradou em nada os moradores. Material de péssima qualidade, eu achava que nós ia ter uma estrada de boa qualidade. Infelizmente, não foi aquilo que foi vendido que foi entregue para a comunidade. A assessoria do deputado federal Júnior Mano disse que são infundadas as alegações sobre o uso indevido de emendas parlamentares. Informou também que a relação dele com Carlos Alberto Queiroz é partidária e que não participa de comissões de licitação em prefeituras do Ceará.
As defesas de Maurício Coelho e de Carlos Alberto Queiroz informaram que não vão se pronunciar porque os processos estão sob sigilo. A Prefeitura de Nova Russas não retornou o nosso contato. 4 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra um suposto esquema de desvio de dinheiro público na rede municipal de ensino de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a investigação, livros didáticos que são distribuídos gratuitamente pelo governo federal eram comprados desde 2017 em contratos superfaturados. A atual gestão da Prefeitura de Belford Roxo afirmou que vai colaborar com a investigação. Veja a seguir, Israel diz que vai retomar a guerra contra os terroristas do Hamas se reféns não forem libertados até sábado. E no esporte, a expectativa para o clássico entre Corinthians e Santos será o primeiro jogo de Neymar na Neoquímica Arena com a camisa do Peixe. A inflação perdeu força em janeiro. O resultado desse mês foi o menor desde a implantação do Plano Real há 30 anos. Na salada tem que variar para não pesar tanto no bolso. Eu nunca compro o que eu quero, eu compro o que está na oferta do dia, né? Em janeiro, o preço da cenoura disparou mais de 36%. O tomate subiu mais de 20%. E o café, que já vinha em alta, ficou ainda mais caro. O preço subiu muito, então a gente tem que optar por outras marcas. O habitual já não está dando mais. Alimentos e bebidas subiram pelo 5º mês seguido. Também pressionaram a inflação, as passagens aéreas, as tarifas de ônibus urbano e os combustíveis. Enquanto o consumidor gastou mais com alimentação e transporte, o alívio veio com a conta de luz. Redução de 14,2% na energia elétrica por causa de um desconto aplicado pela hidrelétrica de Itaipu. A inflação ficou em 0,16%, a menor alta para um mês de janeiro desde o início do Plano Real. A inflação acumulada em 12 meses recuou de 4,83% em dezembro para 4,56% no começo do ano. Este economista diz que o resultado é bom, mas que a inflação vai sofrer pressão nos próximos meses. Quando a gente abre e tira o efeito de energia, a gente vê um cenário ainda mais complicado. Então é melhor uma dor de curto prazo através dos juros, que desacelera a economia, para trazer essa inflação para baixo, do que deixar a economia continuar crescendo, a inflação ir piorando, e quem vai pagar o preço cada vez mais disso é a população mais pobre. Um homem de 37 anos matou um policial e fez a própria família refém em Niquelândia, no norte de Goiás. Ele era procurado por roubo a bancos e homicídios e foi morto por um atirador de elite. O corpo do policial militar seguiu em cortejo pelas ruas de Goiânia até a academia da PM de Goiás. O cabo Paulo Vitor Coelho Campos, de 32 anos, fazia parte do batalhão de operações especiais. Ele foi baleado e morreu na hora. Um segundo PM também foi ferido de raspão. Os 2 policiais estavam numa operação para prender um foragido da justiça em Niquelândia, a 360 quilômetros de Goiânia. Fábio Bernardo dos Santos, de 37 anos, tinha mandado de prisão por roubo a banco e 5 homicídios. Fábio era da Bahia e estava escondido aqui em Goiás. A polícia descobriu que ele tinha arrumado um emprego numa mineradora e vivia em uma casa da própria empresa. Pelas câmeras de segurança, ele teria visto a chegada dos policiais e começou a atirar. Fábio manteve reféns a mulher e a enteada. Depois de 2 horas de negociação, ele acabou morto por um atirador de elite da Polícia Militar. Que é um indivíduo que realmente estava disposto, ali a não se entregar e realmente causar danos, como causou o dano aí com a morte, de um colega policial militar ali naquele dia trabalhando para a garantia do sossego da nossa comunidade. A mulher e a criança foram resgatadas com ferimentos leves. Na casa, a polícia encontrou um arsenal com fuzis, espingardas e bananas de dinamite. O policial militar foi enterrado sob forte comoção. Ele era casado e pai de 2 filhos. Os nossos policiais, eles literalmente doam a vida para garantir a segurança da nossa sociedade. E situações como essa nos trazem aí uma profunda tristeza, porque perdemos um grande profissional, um grande policial.
A Polícia Federal desarticulou um grupo suspeito de fraudar licitações. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal. Eles usavam dados falsos para obter benefícios fiscais e garantir vantagens indevidas. Os investigados têm vários contratos com o governo. Uma das empresas envolvidas fazia a manutenção do presídio em Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando houve a primeira fuga de uma penitenciária federal no país, em fevereiro do ano passado. O PROCON de Minas Gerais divulgou hoje uma ação de fiscalização num estabelecimento comercial denunciado por revender carne bovina supostamente contaminada nas enchentes do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra o roubo de veículos e cargas na Baixada Fluminense. 15 carros foram recuperados. Segundo a investigação, o dinheiro do crime era usado para financiar a compra de armas e drogas pela facção criminosa. No Brasil, mais de 14 mil pessoas são identificadas todos os anos como possíveis doadoras de medula óssea. Mas por falta de atualização no cadastro, apenas 30% delas são localizadas. É no quarto com brinquedos e gravando vídeos para a internet que a Sofia passa boa parte do tempo. Oi, pessoal, tudo bem? Bora fazer uma make comigo? Hoje é dia de make. O diagnóstico de leucemia veio em 2021, quando ela tinha 4 anos. A menina chegou a se curar, mas a doença voltou em agosto do ano passado e foi preciso buscar um doador de medula óssea. 6 pessoas compatíveis foram localizadas, mas aí veio um novo desafio. Desses 6, 2 eles descartaram, falaram que não podia doar, que não queriam ser doadores mais. Outros 3, eles não conseguem achar, devido a o cadastro estar desatualizado no banco de medula do Redomí. Para se tornar um doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos e bom estado de saúde. O cadastro é feito em um hemocentro, onde o sangue é coletado. O Brasil tem o 3º maior banco de doadores de medula do mundo, com quase 6 milhões de cadastros, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. De acordo com o Ministério da Saúde, em média, 14.500 pessoas são identificadas como possíveis doadoras todos os anos. Mas o processo acaba interrompido porque aproximadamente 30% delas não são encontradas por estarem com o cadastro desatualizado. Muito importante que as pessoas se conscientizem, da importância do cadastro de medula óssea, a importância de doar vida para quem precisa. Depois de quase um ano de luta, a filha de Cristiane finalmente passou pelo transplante. Agora, a Luísa, de 11 meses, precisa ficar isolada e se recupera da cirurgia feita em dezembro. Foi uma vitória muito grande. Eu espero ter uma vida normal, poder levar ela para um parque, para um shopping. No noticiário internacional, o governo de Israel afirmou hoje que a guerra pode ser retomada se o grupo terrorista Hamas não libertar os reféns até o próximo sábado. Em um pronunciamento após a reunião com o gabinete de segurança do país, o premier Benjamin Netanyahu ameaçou o grupo terrorista. Se o Hamas não libertar nossos reféns até o meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e o exército retomará os combates até que o Hamas seja derrotado, disse. Ontem, os terroristas ameaçaram adiar a próxima libertação de reféns. O presidente americano Donald Trump reagiu e exigiu a libertação de todos os reféns. Reservistas foram convocados pelas forças de defesa de Israel. Com o anúncio do Hamas, as forças israelenses foram colocadas em estado de alerta para agir se houver necessidade na faixa de Gaza. O exército informou que haverá reforços para missões de defesa. Caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza. Se a primeira fase do acordo de cessar-fogo for concluída, mais 17 reféns podem ser soltos. O governo de Israel criticou o estado de saúde dos últimos 3 libertados e a forma como os israelenses estão sendo tratados antes de deixar o território palestino. Mediadores do cessar-fogo temem que o acordo possa ser interrompido. Parentes dos reféns gêmeos Gali e Tziv Berman, de 27 anos, e de Omri Miran, de 46 anos, anunciaram que receberam sinais de que os reféns estão vivos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.
O Exército ainda informou que o refém Shlomo Mansur, de 86 anos, foi morto no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel, e que o corpo dele foi levado para a faixa de Gaza pelos terroristas. Nós voltaremos aos Estados Unidos agora para falar ao vivo com o Vandrey Pereira, porque no fim da tarde o presidente Donald Trump recebeu o empresário Elon Musk no Salão Oval da Casa Branca. Vamos direto com o Vandrey, que tem os detalhes deste encontro. Olá, Vandrey, boa noite. Oi, Cris, Celso, muito boa noite a todos. Foi a primeira vez que o chefe do Departamento de Eficiência Governamental falou com a imprensa dentro da Casa Branca. O bilionário disse que trabalha para fazer mais cortes de gastos no governo federal e que, se isso não for feito, o país irá à falência. O presidente Donald Trump disse que eles estão tentando reduzir o número de funcionários do governo. Chamou a atenção também, na entrevista coletiva, a presença do filho de Elon Musk, de 4 anos. O presidente Donald Trump disse que respeita as decisões de tribunais que suspenderam ações assinadas por ele, mas afirmou que vai recorrer. Cris, Celso. Obrigada, Vandrey. Nós vamos agora a Brasília, porque o Brasil vai buscar uma solução diplomática para tentar evitar a taxação do aço e do alumínio do país. Vamos saber dos detalhes lá em Brasília com o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Fara, entre a reciprocidade e a cautela, por enquanto, cautela. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso, a todos que acompanham o JR. Olha, Cris, a ordem, por enquanto, é dialogar até onde não for mais possível. Uma guerra comercial está fora do radar, por enquanto, do governo brasileiro. As importações americanas de aço e alumínio vão ser sobretaxadas em 25% a partir de 12 de março. A medida terá impacto direto nas exportações brasileiras. Então, o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. O que o presidente Lula tem dito sempre, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. No primeiro mandato, Donald Trump também anunciou uma taxação para o aço, mas aceitou um acordo que estabeleceu cotas para o produto brasileiro. O Itamaraty aposta na via diplomática, intermediando as discussões ao lado dos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento. No total, o Brasil exporta para mais de 100 países e possui mais de 120 mil funcionários empregados no setor de aço. No ano passado, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os norte-americanos. Em nota, o Instituto Aço Brasil afirmou que recebeu com surpresa a decisão do governo dos Estados Unidos e que as empresas nacionais estão confiantes na abertura de diálogo entre os governos dos dois países. Não haveria um grande benefício da siderurgia americana, porque os nossos produtos não são concorrentes da siderurgia americana, eles são produtos complementares. O setor está, de uma maneira geral, apreensivo, mas esperançoso, porque já viram esse filme no passado e acabou tendo um final feliz. Já a Associação Brasileira do Alumínio diz que está preocupada e que a taxação pode impactar a balança comercial brasileira e levar a uma concorrência desleal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para apresentar as prioridades econômicas do governo para este ano. A reunião foi na residência oficial da presidência do Senado e contou com outros senadores de vários partidos. Haddad estava acompanhado dos ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do Planejamento, Simone Tebet. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que os parlamentares estão interessados em votar os projetos. Da nossa disposição, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, de unirmos o Poder Legislativo brasileiro em prol de uma agenda comum de país. As prioridades do governo estão concentradas em 25 pautas econômicas, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a chamada taxação dos super ricos e a regulamentação da segunda fase da reforma tributária. O governo também vai analisar projetos que já tramitam no Senado e podem entrar na lista de prioridades. Se o Brasil não crescer de forma sólida, sustentável, tudo fica mais difícil. Dividir um bolo pequeno é difícil. Quando você faz ele aumentar, você vai acomodando as pressões e vai tornando as contas públicas mais robustas. O Brasil cresceu nos últimos 2 anos quase 7%.
também em função do que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Haddad diz que espera um trabalho célere dos parlamentares. Não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem. O ministro da Fazenda também comentou o anúncio da taxação imposta pelo governo norte-americano sobre o aço e o alumínio. A avaliação é de que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, né? O presidente Lula participou hoje da abertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília. O encontro serve para atualizar os novos gestores sobre as principais políticas públicas do governo federal voltadas aos municípios. Mais de 20 mil pessoas são esperadas no evento organizado pela Presidência da República. Não haverá hipótese alguma de um banco como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNB, o BASA ou o BNDES, deixar de atender os interesses de um governador, os interesses de uma cidade, por questão ideológica. Os prefeitos querem que o Palácio do Planalto faça mudanças no chamado Pacto Federativo. O argumento é que os municípios gastam mais com saúde e educação do que recebem de repasse do governo para essas áreas. Os gestores cobram a criação de programas para pequenos municípios a partir de recursos das emendas parlamentares. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltou a defender as emendas parlamentares. O controle da execução de toda e qualquer transferência de recursos da União sempre seguiu critérios técnicos e orçamentários exigidos na nossa legislação, que pode, repito, que pode e deve sempre passar por um processo de aperfeiçoamento, caso seja necessário. Já o presidente da Câmara afirmou que vai instalar uma comissão especial para analisar proposta de emenda à Constituição de refinanciamento das dívidas dos municípios. Visa abrir novo prazo de parcelamento dos débitos dos municípios com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. O Sebrae Nacional também participou do evento, com um painel sobre o impacto das compras públicas para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Nós temos já vários programas, o Inova Amazonas, os programas já relacionados aos nossos próprios biomas, aos 6 biomas brasileiros e também dentro deste grande programa que são as cidades empreendedoras, onde a nossa capilaridade de mais de 3 mil municípios está desenvolvendo e induzindo este novo mundo que revoluciona a vida e a economia, que é a inovação. Durante o encontro, o governo federal também anunciou novos investimentos do PAC Seleções. Nesta etapa, o programa vai destinar cerca de 50 bilhões de reais para infraestrutura urbana, abastecimento de água e para as áreas de saúde, educação e esporte, além do Minha Casa Minha Vida. Outras notícias de Brasília você pode acessar no r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social do Brasil foi eleito hoje presidente do Conselho da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A cerimônia foi em Roma, na Itália. O ministro Wellington Dias tomou posse na sede do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Participaram representantes dos países que fazem parte da aliança e integrantes de outras organizações de apoio. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma iniciativa do governo brasileiro. A proposta foi apresentada em novembro do ano passado no Rio de Janeiro, durante o encontro do G20, grupo das maiores economias mundiais. O principal compromisso do novo presidente do Conselho da Aliança Global é colocar em prática ações para erradicar a fome, a pobreza, reduzir as desigualdades no mundo até 2030. O ministro Wellington Dias defende que é possível expandir de maneira global os modelos e programas desenvolvidos no Brasil, como o Cadastro Único e o Bolsa Família. O Brasil é uma referência, não é? Já temos aqui um pleito que alcança cerca de
19 países com os quais vamos trabalhar. Mas também o modelo do Bolsa Família, esse modelo da alimentação escolar integrada com a produção de alimentos, com pequenos agricultores e, é claro, garantir que a ação de produção de alimentos seja também uma ação capaz de tirar pessoas que produzem da pobreza. Cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome em 2023. Isso equivale a 1 em cada 11 pessoas no mundo. O Brasil caiu 3 posições no Índice de Percepção da Corrupção. O relatório da Transparência Internacional foi divulgado hoje. O Brasil está na mesma colocação de países como Argélia, Nepal e Níger. Entre 180 nações, ocupa a posição de número 107. Em relação ao resultado de 2023, houve uma queda de 3 posições. É a pior posição do país desde que o índice começou a ser medido em 2012. No topo da lista, com menores índices de corrupção, estão Dinamarca, Finlândia e Singapura. O relatório é produzido pela Transparência Internacional, com sede global aqui na Europa. A organização analisa dados de governos, empresas e instituições ao redor do mundo e alerta para a necessidade urgente de se combater a impunidade nas Américas e frear a influência do crime organizado na política. A Transparência Internacional aponta como fatores críticos no Brasil a renegociação de acordos para beneficiar empresas envolvidas em esquemas de corrupção e a falta de transparência no uso das emendas orçamentárias. Em nota, a Controladoria Geral da União disse que o índice mede percepção, não a ocorrência real de corrupção. O órgão reforça o compromisso com a transparência e o combate à corrupção. Amanhã tem Corinthians e Santos aqui na Record às 9h30 da noite, com exclusividade na TV aberta. E o Bruno Lohans já está aqui com a gente. Oi, Bruno, boa noite. Vai ser o reencontro do Neymar com o Corinthians depois de 12 anos, é isso? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você que acompanha o JR. Sim, vai ser um encontro muito esperado. O Corinthians já está classificado para a próxima fase do Paulistão. E o Santos joga para tentar subir na tabela. A partida vai marcar o primeiro duelo entre Memphis Depay e Neymar em gramados brasileiros. Eles só se enfrentaram na França e o retrospecto é favorável ao camisa 10 santista. Na última vez em que Corinthians e Santos se enfrentaram na Neoquímica Arena, deu empate por 1-1. E os times eram bem diferentes. Não tinha o astro Memphis Depay e nem a febre das faixas na cabeça que tomou conta da torcida corintiana. Já os santistas não imaginavam que Neymar deixaria a Arábia e voltaria à Vila Belmiro. Problema para o lateral Mateuzinho, que terá a difícil missão de parar o craque santista. Tem que se cuidar, não só por ser, mas sim porque é um clássico, né? Mas primeiro clássico do ano em casa também, então vai ser muito importante para a gente essa vitória. Neymar e Memphis já se enfrentaram 6 vezes na carreira. Todos os jogos foram na França, quando Neymar defendia o PSG e Depay o Lyon. No retrospecto, vantagem para o brasileiro, que ganhou 4 partidas e só perdeu 1. O Corinthians está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista com 4 rodadas de antecedência. Já o Santos está fora da zona de classificação do Grupo B com apenas 9 pontos. Amanhã, os times se enfrentam às 9h30 da noite. O clássico será transmitido aqui na Record com exclusividade na TV aberta. Em 19 jogos oficiais na Neoquímica Arena, são 9 vitórias do Corinthians, 8 empates e apenas 2 vitórias do Santos. Para o alvinegro praiano, essa é a primeira de 4 finais. A gente tem grande expectativa porque precisamos de uma vitória para poder nos posicionar melhor no nosso grupo e conseguir essa classificação. Depois temos mais 3 finais, mas começando por essa contra o Corinthians. Hoje o Santos apresentou oficialmente o atacante Gabriel Veron, ex-Cruzeiro. O jovem de 22 anos chega por empréstimo do Porto de Portugal. Ano passado acabei muito bem, fiz bastante jogos. Na minha carreira foi o ano melhor
Mas vim para cá foi uma extrema felicidade e muito feliz por estar vestindo essa camisa. É imperdível. O clássico será o primeiro jogo de Neymar na Neoquímica Arena com a camisa do Santos. O retorno do craque ao futebol brasileiro chama a atenção até dos rivais. Uma admiração que vai além do time de coração. Quem gosta de futebol, admira o futebol, não tem como não gostar do Neymar. Marcelo é corintiano, torcedor fiel que acompanha a equipe de perto há quase 50 anos. No álbum, o ingresso de cada jogo que viu no estádio. Amanhã, mais uma entrada garantida. Ele será um dos mais de 40 mil torcedores que vão assistir ao clássico entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. A partida será o reencontro de Neymar com o Timão depois de 12 anos. E o histórico para o santista não é nada bom. Ao todo foram 19 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Neymar marcou 4 gols e foi eliminado pelo rival 3 vezes, mas conquistou um título marcante. Na final do Campeonato Paulista de 2011, o Peixe venceu o Corinthians com um gol do atacante. Neymar nunca jogou na Neoquímica Arena com a camisa do Santos. Foram 5 jogos e 5 vitórias pela seleção brasileira com 4 gols marcados. O desafio agora será diante de um rival que está embalado no Paulistão e tem o apoio da fiel torcida, que sempre lota o estádio. O Corinthians não recebe menos de 40 mil torcedores desde julho do ano passado e todos os ingressos para o clássico já foram vendidos. Entre os torcedores do Timão, uma certeza: a admiração por Neymar vai ficar de lado quando a bola rolar. Tem tudo para chamar atenção, estádio lotado. Eu acredito que o Corinthians tem grande chance de conseguir a vitória no jogo de amanhã. E o mercado da bola segue agitado. O Flamengo vendeu o jovem Lohan para o CSKA da Rússia por cerca de 48 milhões de reais. Cris, Celso. Obrigada, Bruno. Ok, Bruno. O homem por trás do folclore. Vicente Mateus tinha fama de mão fechada para controlar os gastos do clube e de coração aberto para ajudar as pessoas. A série documental Vicente Mateus Ágil que Ajar traz imagens inéditas da vida em família do cartola mais irreverente da história do Corinthians. Uma produção do Jornal da Record que estreia amanhã e de graça no Play Plus. Imagens raras de um Vicente Mateus desconhecido dos torcedores e da mídia. O dirigente que marcou o nome na história do Corinthians aparece aqui em momentos de lazer com a família. Essa aqui dele de chinelo, sensacional. Deitado, sabe, sem pressa lá com a minha avó. Isso aqui é uma raridade. Nunca ninguém viu isso aqui. Isso aqui ninguém tem. As imagens foram feitas na década de 1960 pelo genro de Vicente Mateus. O filme, no formato Super 8, ficou esquecido por cerca de 50 anos. Durante a produção do documentário, descobrimos que o neto de Mateus guardava essa relíquia em casa. Pedimos então autorização para restaurar o material histórico. Com o vídeo em mãos, convidamos Afonso para relembrar a infância ao lado do avô. Pulou na água e saiu nadando. Ele só não foi mais família por causa das atividades dele e a vida do Corinthians. As gravações e fotos inéditas do presidente mais popular da história do Corinthians estão no documentário Vicente Mateus, Ágil que Ajar, uma produção original do Play Plus. Para mim, aquele dia foi o dia mais feliz e o maior agradecimento que eu fiz a Deus foi naquele dia. Um retrato histórico sobre a trajetória de um dos dirigentes corintianos mais irreverentes e queridos de todos os tempos. Eu não misturo galhos com bugalhos. É por isso que eu só uso esse sapato aqui. As conquistas importantes. O Corinthians é campeão paulista de 77! O de 77, que ele foi carregado no braço do povo, né? E depois de 1990, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, né? As histórias inesquecíveis. Fui renovar meu contrato, ele falou para mim, não é porque você fez um golzinho do título que você vai ganhar muito. Né? O presidente do São Paulo pegou o carro e foi buscar o Sócrates em Ribeirão Preto. Ele foi de avião, chegou antes. E um legado importante para toda a nação corintiana. Foi ele que conseguiu o terreno do estádio do Corinthians. Onde hoje é o estádio? Exatamente.
O documentário Vicente Mateus, Ágil que Ajar, estreia amanhã de graça no Play Plus. Essas foram as notícias da edição de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.